Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, o podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Jong Park, que é cirurgião vascular da Regional São Paulo, e ele vai trocar uma ideia com a gente sobre uma das inúmeras palestras que ele deu aqui e o conceito de Leave Nothing Behind. Jong, o que significa isso, cara? Na verdade, esse conceito veio de tentar evitar o stent ao máximo, uma vez que todos nós sabemos que no território femoropoplíteo, todo mundo está cansado de ver aquelas figuras, distorção, estiramento, compressão, fraturas de stents. Então, estratégias para que a gente consiga tratar artéria femoral superficial ou segmento femoropoplíteo sem necessariamente colocar um stent, porque antigamente a gente veio numa progressão onde era angioplastia pura, que funcionava razoável, depois vieram evidências científicas já que indicavam o stent primário em muitos casos, e cada vez mais se viu que os stents eles levavam uma taxa de hiperplasia ou uma reestenose ou oclusão que não eram desprezíveis. Então, não só tecnologias novas, mas de conceitos novos, técnicos, de refinamento técnico, que visam tratar esse segmento buscando manter uma perviedade sem necessidade de implantar um stent. Esse seria o conceito de Leave Nothing extremo Behind. Do Full Metal Jacket e agora está regredindo. Então, né? Como tudo na vida e na medicina, a gente tem verdades que são momentâneas. A gente já teve no guideline da European Society of Cardiology, 2017, lá aparecia como recomendação 2A, com nível de evidência B, a indicação de uso de stent primário em lesões de até 25 centímetros. Eu acho que é a nossa época de residência. Isso, e hoje isso já caiu por terra. Hoje, no guideline de agosto, foi publicado no mês passado, o guideline da mesma sociedade, European Society of Cardiology, lá já está escrito como recomendação 3, grau 3 de recomendação, que deve-se evitar o uso primário de stent, bare metal stent, no território femoropoplíteo. Nem 10 anos. Então a gente vai mudando com o tempo, que a gente vai vendo que realmente as verdades são transitórias. Tá, e aí eu faço angioplastia... Com o tempo, assim, o dispositivo mudou também, né? Você tem outras técnicas de preparar... Com certeza. Preparar artéria, remover plasma. Sim, né? sim, só que o que eu queria pincelar, na verdade, e focar, é que a gente tem muita tecnologia que muitas vezes não é só questão de custo, efetividade, mas que a gente não tem evidências suficientes para aplicar aquilo no dia a dia. Então, a gente tem aterótomo, tem litotripsia, tem scoring balloon, só que nenhum deles até hoje se mostrou benéfico em relação à perviedade primária ou diferença de TLR para ser utilizado como rotina. Então, eu acho que o principal, a mensagem que eu sempre tento passar quando eu falo sobre esse tema, é que a gente precisa ter um esmero técnico. Todo mundo precisa caprichar desde o planejamento, na escolha do tamanho do balão, na técnica de cruzamento da lesão e durante a execução, para a gente poder atingir vamos dizer, o resultado da angioplastia boa, que não necessite necessariamente de um scaffold, que é um molde, né, e poder tratar esses doentes. Porque o problema do stent é que, se a gente for analisar todos os dados de literatura, a patência primária em 1 ano, que a maioria dos estudos foram desenhados para uma patência de 1 ano, eles são muito parecidos do stent e dos balões farmacológicos. O problema é que quando você vai reintervir, esses doentes são crônicos. Doença arterial não tem cura. A gente sempre vai ter que reintervir em algum momento. É muito mais difícil você reintervir num stent que está ocluído ou que está estenosado do que uma lesão onde você não deixou metal e você vai reintervir. Porque até hoje a gente não tem nenhum tratamento realmente efetivo, laser, aterótomo, mesmo um balão farmacológico, que nos garanta uma taxa de patência primária boa após reintervir em stent, diferente de uma lesão de novo que você tratou e aí acabou reestenosando. Vamos entrar em alguns conceitos técnicos para que a audiência possa entender quando ela pode simplesmente não implantar o stent, porque muitas vezes precisa, né? Claro. Mas você estava nos contando aqui no bastidor que existem agora conceitos mais objetivos do que subjetivos, aquele achismo de uma projeção do tipo, achei que ficou bom, eu achei que ficou ruim. Essa né? secção ficou feia, né? Não ficou, né? O grau de feiura a gente estava Perfeito. Às vezes né? o cara nem faz uma segunda projeção em 90 graus, o que é fundamental. Né? Hoje o Felipe Nasser falou para nós
E eu achei incrível, porque é tão simples de fazer uma arteriografia em flexão, óbvio. Faz todo sentido, né? Então, conta para nós, João, quais são esses critérios objetivos de definição. Muito bem. Então, vamos lá. Os stents são necessários. Na minha prática diária, vida real, devo utilizar perto de 50% das vezes algum stent provisional ou spot stent. Eu não gosto de colocar full metal. Onde eu preciso colocar, eu ponho. Onde que eu uso stent? Nos defeitos estruturais. Eu chamo de... é como eu costumo chamar. O que é defeito estrutural? Você fez a dilatação com qualquer que seja, com POBA, com aterectomia, com scoring balloon, qualquer que seja o seu método de preparo de vaso. Só que se você tiver um defeito estrutural, ou seja, algum flap, algum recoil, que esteja limitando aquilo que ele chama de hemodinamicamente significativo, que é uma definição muito vaga, né? Porque a gente fala, nos guidelines fala, se tiver uma lesão hemodinamicamente significativa, né, tem que fazer outra coisa. Mas o que é isso? Que é pra você, né? Então, a gente normalmente a gente faz uma arteriografia, tá feio essa lesão, hein? Tá feio. Então, existem critérios objetivos. Um deles é o IVUS. Muita gente gosta de falar que o IVUS é importante. Inclusive, saiu até um guideline recente da sociedade, a SCAI, falando que o IVUS, se você usa em território arterial e venoso, você tem lá situações onde ele realmente seria benéfico, verdinho, né, o amarelo e o verde. Eu, particularmente, eu não acho um IVUS uma ferramenta tão importante no território arterial. Primeiro porque ele não dá fluxo. O IVUS, ele mostra morfologicamente por dentro do vaso. Então, ele não dá fluxo, não dá velocidade de fluxo. Dependendo do IVUS, você pode ter até um recurso que chama ChromaFlow, que ele mostra em vermelho o que é sangue e o resto ele fica em cinza. Mas, de maneira alguma, ele vai te dar morfologicamente, mas ele não te dá fluxo. E o que a gente define como hemodinamicamente significativo? Depende muito de cada conceito, mas em todos os trabalhos científicos, hemodinamicamente significativo ou reestenose binária é definido como pico de velocidade sistólica, que você faz a relação maior que 2,4 ou 2,5, dependendo do trabalho. Então, eu acho que a gente precisa usar critérios objetivos. Um deles é uma classificação que se chama DISFORM, que foi publicado recentemente, que é mais ou menos fazendo um paralelo ao território venoso, seria mais ou menos como um CEAP. Então, D vem de diâmetro, ou seja, você avalia se o diâmetro residual está abaixo ou acima de 50%. O SP é de espiral, se você tem uma dissecção em espiral, ele se classifica sim ou não. E aí você tem fluxo, F de fluxo, né, de flow, e aí você vai avaliar se tem retardo de fluxo, aí existe uma classificação, existe uma tabela, depois... Mas só pela angiografia. Angiograficamente. E o último é morfologia. Então você faz essa classificação e é como se fosse um CEAP, C1, C2, é mais ou menos isso. O IVUS entra aí, não? Não, é totalmente angiográfico. E aí com isso existe um algoritmo onde você vai classificar D0, D1, I, S, não sei o que tal, e aí... Lá tem, nesse caso, tem benefício colocar stent ou não tem benefício colocar stent. Então, essa é uma das maneiras mais objetivas, apesar de que resultado angiográfico que você vai olhar, mas é um pouco menos subjetivo então, do que simplesmente achar que é feio ou que não é feio. Teoricamente, isso aí pode evitar o uso do IVUS, então, né? Sim, é isso que ia chegar. Aí, uma outra maneira, na dúvida... Se você tem ainda dúvida, se não, porque às vezes, para mim isso aqui é espiral, não, para mim não é. Ainda também entra a subjetividade. Uhum. Eu recomendo uma coisa que não é IVUS, é um ultrassom extravascular. Todo mundo tem ultrassom na sala. A gente usa para funcionar. Então, às vezes, no final... Ver como é que sim, tá. então, o que a gente faz quando a gente vai seguir um paciente que se fez uma angioplastia daqui a 6 meses, daqui a 1 mês no consultório? Ultrassom. Avalia o fluxo. E aí, o que você vai ver? A relação está maior que 2,5? Bom, tem estenose, vou tratar. Então, por que você não pega o ultrassom e avalia fluxo? Qual é o parâmetro mais objetivo que esse? Não precisa de IVUS. IVUS só vai dar morfologia. Se tem perda luminal ou não. O IVUS faz assim, o IVUS não mostra fluxo. O que na angiografia ficou feio, o IVUS fala, ficou muito feio. É isso, basicamente. O grau de feiura. Então, não que eu sou totalmente contra o IVUS, eu acho que é muito mais fácil, barato, reprodutível e objetivo você trabalhar com pico de velocidade sistólica, translesional. O disforme que você falou, você pode usar em qualquer território. Teoricamente, qualquer território, mas ele foi publicado com validação entre interobservadores em território femoropoplíteo. Tá. Mas, teoricamente, você pode usar em qualquer um. Inclusive, vamos dizer assim, eles
eles vieram disso como tudo da cardiologia, né? E aí adaptaram para território periférico. Legal. Massa. Bom, João, e assim, muitos membros da comunidade vascular não puderam vir ao congresso, né? Então a gente queria que você deixasse aqui para terminar o teu take-home message que você falou lá na plenária, você fale agora para a comunidade vascular poder aprender um pouco também sobre isso. Basicamente, é isso que eu, na verdade, resumindo, né? A minha mensagem final a gente precisa se esmerar em tudo que a gente faz. Então, assim como a gente faz o planejamento de uma horta, você faz a medida, comprimento, e você já entra na sala preparado para vou subir por aqui, vou colocar uma prótese de tal tamanho. O periférico é a mesma coisa. A gente precisa saber qual tipo de estratégia você vai fazer, o acesso, como você vai cruzar. Se eu não conseguir cruzar por essa opção, o que eu vou fazer? Vou mudar o fio, vou escalonar, vou fazer função distal, tamanho do balão que você vai escolher. Mulher... é pequenininha? Acho que um 5 deve dar. É poplite, 4... Não, tem que ser objetivo. E não precisa ter aivo, você pode fazer isso com ultrassom. Vai parede, cálcio, camada média, e você avalia isso. Então, acho que para qualquer território que a gente vai tratar o paciente nosso, a gente precisa de planejamento, precisa de conhecimento, estudo, obviamente, precisa caprichar, ter paciência para dilatar devagar, rever, fazer 2 incidências. Na dúvida, pega lá o ultrassom e faz uma coisa simples, barata, reprodutível, e trabalhar cada vez mais com critérios mais objetivos possíveis para a gente sair da fase do achismo e ir para uma medicina de maior qualidade. Esse é o estado da arte, né? Leva tempo para conseguir chegar lá. Eu acho que depende de paciência. Muito, cara, Acho dedicação e tal. A gente aprendeu com um dos nossos professores, nem todo canudo é catéter, nem todo arame é fio guia. E é a mesma coisa do que você está falando. Cara, a gente está aqui na fronteira, né? E aí me chamou a atenção o teu patriotismo. Que eu adorei, aqui do lado inclusive. Do lado esquerdo do peito. É uma mensagem, assim, de boas energias para o Brasil? Assim, para quem não sabe, eu sou estrangeiro. Eu sou brasileiro naturalizado. Né? Eu nasci na Coreia, vim para cá criar e me naturalizei. Então, eu tenho muita gratidão a esse país por todas as oportunidades, principalmente pelas pessoas, amizades que eu fiz aqui nesse país. Então, eu sempre carrego do lado esquerdo do peito. Apesar de, lógico, que temos defeitos, temos problemas em qualquer país, mas o lado bom sempre vai prevalecer. Legal, cara, adorei. João Gui, obrigado pelos ensinamentos, pelo teu tempo, cara. Obrigado, foi um prazer. Não deixe de continuar acompanhando as entrevistas aqui do Frêmito, direto do Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.